Enquanto gordinha, eu tentei entrar nessa de que para me sentir satisfeita comigo mesma, eu só precisava me aceitar exatamente como eu era. Tentei mesmo, mas não foi bem o que aconteceu. Conforme eu fui me enganando com essa de me aceitar como eu era, eu passei a me sentir cada vez mais frustrada e desmotivada com o meu corpo. E isso me desesperava porque se o segredo para eu me sentir mais satisfeita comigo mesma era só me aceitar como eu era, por que comigo não dava certo? Por que eu via na televisão e na internet pessoas relatando estar satisfeitíssimas consigo mesma após praticar a autoaceitação e comigo só me causava mais mal? Bom, depois de algum tempo eu descobri o porquê e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Roda a vinheta. Meu nome é Tainara, eu tenho 4 anos de cirurgia bariátrica e eu quero muito ter essa conversa com você hoje. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like caso você goste desse vídeo e ativar o sininho das notificações. A gente sempre vai ter vídeo para se ver por aqui. A finalidade desse vídeo é abrir possibilidades para novos pensamentos e questionamentos que podem te ajudar a entender melhor seus sentimentos e raciocínios, compartilhando todo o conhecimento que a cirurgia e os anos de obesidade e a minha paixão por saúde me trouxeram. Não tenho como objetivo dizer o que é certo ou errado e muito menos fazer com que você tome uma decisão baseada apenas nesse vídeo. O termo autoaceitação vem se tornando cada vez mais popular e mais praticado entre todos nós, porque passamos a acreditar que esse seria o segredo para uma vida mais satisfeita e feliz. Mas assim como aconteceu comigo, tem muita gente que acabou confundindo autoaceitação com acomodar-se com o que se é. Continuar exatamente como somos e que temos que aceitar o fato de sermos assim, como se fosse algo simples de ser colocado em prática e que a partir do momento que nos aceitássemos, todos os nossos problemas psicológicos relacionados a alguma característica física ou da nossa personalidade fossem sumir das nossas vidas para sempre. No meu caso, esses problemas eram causados pela obesidade, mas muitas coisas podem causar esses problemas psicológicos e a gente já vai entender o porquê. O problema é que a autoaceitação em nada tem a ver com o acomodar-se. Não. Pratique a autoaceitação dessa forma e não só desistirá de conhecer melhor os seus objetivos, como ainda vai perder a oportunidade de mudar, de melhorar, de evoluir, né? Como se não bastasse, por consequência, vai acreditar que a culpa de todas as suas frustrações é sempre de alguém, da sociedade, dos padrões de beleza, ou seja lá em quem for. Tudo só para fugir sempre da real causa das nossas frustrações. E aqui eu te pergunto então, será que a gente realmente sabe o que é autoaceitação? Ou será que a gente só passou a acreditar nisso porque nos foi apresentado como uma fórmula mágica e fácil para a felicidade? Será que isso é mesmo suficiente para a gente ser mais satisfeito com quem nós somos? Quem aqui respondeu não? Não só o que você sentiu ao praticar essa autoaceitação, mas também os índices de doenças psicológicas que a gente está tendo mostra que isso na prática não é mesmo suficiente. Vou te contar um negócio. O segredo é mudar aquilo que te faz mal. Vou te contar como eu descobri isso. Eu, assim como a maioria, acreditei que isso se tratava de algo simples de ser colocado em prática. E conforme eu fui dizendo que me aceitava como eu era, passei a me acomodar ainda mais onde estava, comia dizendo que não haveria peso na consciência, aumentei meu peso na balança e com isso aumentei ainda mais a minha frustração e o meu desânimo com o meu próprio corpo. Que, como eu disse na abertura do vídeo, isso me desesperava demais. Ao praticar essa autoaceitação, me afundei ainda mais em minhas angústias e foi só em terapia que eu descobri que o meu problema não era só o meu peso em si, mas era principalmente a forma como eu me enxergava e enxergava os acontecimentos à minha volta. Que o meu peso não só me causava um mal assim tremendo, como ele ainda tinha a capacidade de distorcer a minha percepção de realidade, diminuindo cada vez mais a minha autoestima e a minha saúde social e aumentando cada vez mais a minha insegurança, a minha frustração, o meu desânimo comigo mesma. Descobri que tratar as causas da minha obesidade era tão ou mais importante quanto tratar os traumas que ela havia me trazido. Sim, se você não tem nenhum problema fisiológico ou metabólico, a causa da sua obesidade muito provavelmente é o seu psicológico. Só procurar direitinho o que você acha.
Quando eu consegui tratar em terapia os problemas psicológicos que davam função para o meu corpo, me proteger, ser vista ou ser forte para os outros, foi que eu consegui, aí sim, tratar a minha insatisfação em si, que era a obesidade. E foi justamente ali que eu acabei decidindo pela cirurgia bariátrica. Ser vista, ser forte para os outros ou se proteger são os três, digamos, motivos psicológicos para o nosso sobrepeso. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. E a autoaceitação também não significa fechar os olhos e os ouvidos para preconceitos, ofensas e indelicadezas vindas de outras pessoas. Isso tem o poder de nos magoar e nos atingir, sim. Isso acontece porque a nossa visão sobre nós mesmas é formada justamente por todos os acontecimentos à nossa volta, mas ela também é formada pelas suas percepções e atitudes, que também têm o poder de te fazer se sentir inferiorizada, humilhada, insegura e tudo de pior que tem por aí. E é bem mais fácil mudar a nós mesmos do que aos outros, né? Hoje, depois de entender um pouco melhor sobre tudo que aconteceu e acontece aqui dentro, e entender como eu posso ao menos tentar praticar a autoaceitação, eu afirmo, quando a gente está seguro e satisfeito mesmo com quem nós somos, quando o nosso psicológico está fortalecido e convicto sobre o fato de sermos quem nós queremos ser, as ofensas, as opiniões, as indelicadezas, os preconceitos vindos de outras pessoas têm um peso infinitamente menor. Quando eu digo isso, não é só sobre o que você fala e pensa conscientemente, mas principalmente sobre o que o seu inconsciente guarda e sente sobre você mesma. Porque no final das contas, a nossa parte inconsciente do psicológico tem um peso infinitamente maior para a nossa autoaceitação do que a opinião dos outros. Como o meu desígnio não é meramente enfiar abruptamente juízos à forças em vossas cabeças, eu vou explicar sobre o que eu passei a entender da nossa cachola para a gente ao menos tentar controlar essa que tanto nos controla sem muito raciocínio lógico e tão movido pelo instinto de sobrevivência e conforto que é o nosso inconsciente. Assim, quem sabe, você possa avaliar com um pouquinho menos de culpa e um pouquinho mais de sinceridade se você realmente se aceita como é, ou se isso é só algo que enfiaram na sua cabeça e que vai te fazer se sentir ainda pior. E mesmo que você se sinta desconfortável com algumas coisas que você pode perceber sobre você mesma, acredite, entender um pouco do que acontece aqui dentro é um excelente caminho para dominá-la. Para que a autoaceitação funcione de fato, a gente precisa começar entendendo que ela nada mais é do que aceitar o poder que a nossa cabeça tem sobre nós mesmos. Que muitas vezes nós temos atitudes que não são condizentes com o que acreditamos e que fazemos isso sem perceber. É entender e aceitar que muitos dos erros que nós cometemos e muitos dos defeitos que nós temos são causados por esse poder todo. Nós temos algumas configurações de fábrica, digamos assim, que independente de como, ela sempre vai acontecer para todos nós e todos nós vamos passar por elas. Vamos começar entendendo a formação da nossa autoimagem. Autoimagem é só um termo utilizado na psicologia, mas a gente já vai entender como isso funciona na prática. A partir do momento que a gente passa a ter uma consciência ainda na barriga da nossa mãe, a gente começa a armazenar percepções da realidade, e isso vai acompanhar a gente para sempre. Essas percepções são chamadas de memórias, que todo mundo sabe do que se trata. O que a gente não sabe, ou que a gente ao menos não se atenta, é que tudo o que acontece com a gente é armazenado em forma de memória. Guardem isso. Tudo o que acontece com a gente, tanto o que nós fazemos com os outros, quanto o que fazem com a gente, importa. Quando a gente nasce, a gente começa a observar a fisionomia da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos irmãos, a observar o carinho que a gente recebe deles, uma tristeza que a gente pode ter causado a eles, uma fralda nossa que não foi trocada, uma fome que foi ou não atendida. A gente começa a ouvir eles falarem dos nossos olhos, dos nossos narizes, dos nossos cabelos e por aí vai. Conforme a gente vai crescendo, a gente começa a reconhecer a nós mesmos, a nossa fisionomia, as nossas atitudes, as reações das pessoas diante de certas ações e reações nossas, as aprovações e as desaprovações que algumas pessoas demonstram em relação a nós,
E isso tudo vai entrando e somando para dentro da gente em forma de memória, tá tudo ali, ó, pá, 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 entendeu? A partir de tantas informações, a gente começa a definir o que a gente acha feio, o que a gente acha bonito, quais atitudes são escrotas, quais atitudes são legais, como que a gente faz para afastar o que nos desagrada e como que a gente faz para aproximar o que nos agrada. Ou seja, mesmo que nunca falem que você é feia, bonita, careca, cabeluda, desdentada, feia, ladrão, bonita, capitão. Ou seja, mesmo que nunca falem que você é feia, bonita, alta, magra, gorda, egoísta, bondosa, você sempre vai conseguir definir isso para você mesma. Então, tudo o que nos acontece contribui na construção dessa autoimagem. E a partir disso é definida a forma como você se enxerga e enxerga os acontecimentos à sua volta. É justamente por isso que os outros têm tanta importância na construção da nossa autoimagem, na nossa visão sobre nós mesmas. A partir disso, nós temos a formação da nossa autoestima, que seria uma medida, digamos assim, do quanto nós valorizamos e gostamos de quem nós estamos sendo. Essa medida ela é influenciada diretamente pela nossa autoimagem. Então, se a nossa autoimagem reconhece como valor algo que não está presente na nossa realidade, isso nos causa angústia, incômodo, frustração e tantos outros malefícios. Mas se as nossas atitudes, a nossa realidade está congruente com aquilo que a gente julga ter mais valor, então a gente tem uma estima maior por nós mesmas, nós nos valorizamos mais. Então, se a nossa estética, nossa moral, nosso intelecto, nossa bondade, fraternidade, generosidade, tudo isso que tem algum valor para nós, seja alto ou baixo, se está completamente oposto ao que a nossa autoimagem valoriza, então a gente passa a ter uma autoestima menor, porque a nossa autoimagem e a nossa realidade vão estar conflitando diretamente. Perceberam que alinhar a autoimagem com a nossa realidade é o primeiro passo para a autoaceitação? É o primeiro passo para a gente se valorizar mais e realmente aceitar quem nós somos? Ou seja, isso pode sim significar numa mudança do que se é para o que se deseja ser. Uma mudança condizente com o que você acha ser mais valorizado. Uma mudança realista e saudável, é claro. E aqui você pode me perguntar, mas Tainara, por que é que eu não consigo fazer as coisas que eu acho ter mais valor? Fazer as coisas que vai me tornar uma pessoa melhor? Bom, a gente ainda tem algumas ordenzinhas nessa configuração de fábrica. Se a gente fosse falar tudo hoje, o vídeo ficaria muito extenso. Mas eu vou gravar logo em seguida desse e já vou colocar no canal para vocês. A gente vai entender o que é que faz a gente não conseguir mudar. E você vai ver que você não é tão acomodada quanto você acreditou. Bom, meu povo, esse foi o nosso papo de hoje. Não se esquece de me seguir lá no Instagram. Lá eu mostro um pouco do meu dia a dia, abordo alguns assuntos que não foram abordados aqui e aviso quando tem vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado por sua atenção, espero muito ter te ajudado e te espero no próximo vídeo. Beijo, fui! Nossa! Não coloca isso na edição.